Boa noite, gente. Vamos hoje para mais uma aula, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Ciências Sociais. A gente entra na próxima sessão que trata sobre os modelos teóricos de análise de instituições sociais, culturais e políticas, ainda dialogando com o livro da Julia O'Donnell e do Celso Castro, Introdução às Ciências Sociais, que é o que a gente tem trabalhado para aprofundar alguns conceitos e teorias na área das ciências sociais. Hoje a gente vai conversar sobre um outro aspecto que envolve a construção das ciências sociais, que é essa relação indivíduo-sociedade, trabalhando a partir de algumas categorias como socialização, memória, um pouco dessa relação. Então, primeiro, apresentar aqui um paradoxo que surge nas teorias das ciências sociais sobre como é a maneira correta de compreender os fenômenos sociais. Geralmente há um dualismo, que na verdade é um falso dualismo, de pessoas que se manifestam de que para compreender o indivíduo basta entender a sociedade, ou seja, o indivíduo é explicado pela sociedade, e a segunda posição, que é a de basta entender a sociedade para entender o indivíduo. Então, aparentemente, essas duas posições gerais, elas estão apresentando uma posição conflituosa sobre como interpretar e como analisar os fenômenos sociais pela ótica do indivíduo, do nível individual, e outro pelo nível coletivo, né? Então há aqueles que acabam enxergando a sociedade como uma instituição para além dos indivíduos, independente, exterior e anterior aos indivíduos, e portanto isso é que deve ser o objeto de estudo das ciências sociais. E aqueles que dizem que isso que se chama de sociedade, na verdade, só existe porque os indivíduos constroem e agem no mundo social, e a gente não lida com sociedades ou com regras ou com normas ou com fatos sociais, mas com indivíduos. É um pouco de uma oposição complementar, como a gente vai ver. Então, a primeira estratégia que a gente está utilizando aqui no curso para romper com essa dualidade é começar a questionar algumas dimensões do funcionamento da social que envolvem essas três categorias, né? A mudança social, ou seja, como é que os fenômenos sociais se transformam, e a gente já debateu um pouco disso nos cursos nas aulas anteriores. Como é que a sociedade se mantém, a gente debateu um pouco isso também, vamos aprofundar na próxima aula. E o que é a ação, qual é o quadro de motivos que leva os indivíduos a agirem, né? A gente está sempre pensando a partir desses processos. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é que, primeiro, né, rompendo com essa falsa dualidade entre essa perspectiva de centrar muito a análise no indivíduo ou centrar muito a análise no todo social. Primeiro, a gente tem que pensar que os indivíduos, eles não nascem num vácuo. Eles nascem numa sociedade que já existe, com valores, regras e normas que os antecedem. Então, e muito menos escolhem a condição em que eles vão nascer, né? Eles podem nascer em determinada classe social, também com determinado perfil étnico, numa sociedade, por exemplo, que privilegia socialmente ou historicamente algumas tipologias étnicas, enquanto segrega outras. Por exemplo, na nossa sociedade a gente tem um profundo histórico de segregação e de racismo, de exclusão social com a população considerada preta e parda. Então, se alguém nasce preto e pardo no Brasil, possivelmente ele vai sofrer uma série de processos de discriminação e de exclusão social, independente da vontade ou das crenças que ele venha a ter enquanto indivíduo. Então, essa condição faz com que um indivíduo, quando ele nasce, ele se insere numa situação peculiar, uma condição histórica peculiar, que vai lhe dar recursos específicos. Então, se eu nasço numa família mais abastada, eu vou ter refeições de uma boa qualidade, meus pais vão poder pagar um plano de saúde para mim, vão poder pagar uma escola boa, uma escola bacana.
se eu for mal na escola, eles vão poder pagar um reforço, um professor particular para me auxiliar. Já que se eu nasço numa situação mais que caracteriza, por exemplo, as periferias da sociedade brasileira, eu nasço numa família em que a minha mãe foi abandonada pelo meu pai, ou então meu pai possivelmente está preso, ou eu não sei, que a minha mãe não tem mais contato com o meu pai, eu não conheci sequer o meu pai. Tenho outros 5 irmãos. Na minha casa tem uma série de infiltrações, não temos condições de fazer 3 refeições por dia. E eu estudo em escola pública, mas que mal tô conseguindo me manter em termos de fisiológico, mesmo de se alimentar. E aí o que é que se espera, né? Então essas possibilidades e impossibilidades que essas duas trajetórias aqui que eu mencionei, elas implicam trajetórias sociais totalmente diferentes para esses indivíduos, por conta de processos sociais que são alheios à sua vontade, são exteriores à sua capacidade de agir, né? Essas seriam situações para a gente entender melhor essas dinâmicas de funcionamento. Então, a gente está caminhando para superar esse falso dilema inicial, porque são fenômenos que se interconectam e se complementam para explicar os fenômenos sociais. Então, para nós analisarmos esses processos, aí eu estou destacando alguns contextos, né? Alguns conceitos, que é a questão das ações, né? Como é que as práticas elas variam e se ordenam no espaço e no tempo, na sociedade, em determinadas experiências sociais, como é que essas práticas, que são as ações dos indivíduos, né? Que os quadros que levam esses indivíduos a agirem, como é que elas encontram alguma forma de ordenação e se convertendo nas estruturas sociais, né? Ou interagindo com essas estruturas sociais. E a segunda coisa é como essas estruturas sociais elas se mantêm estáveis e se modificam. Por um lado é a questão da reprodução da sociedade, a reprodução dessas estruturas, por exemplo, como eu mencionei, da desigualdade social, que por um lado elas são muito antigas e tem uma tendência de reprodução, né? As classes sociais elas não mudam tanto, embora exista mobilidade social, mas sempre com padrões percentuais que obedecem àquela questão da excepcionalidade. A regra é a manutenção, a excepcionalidade é a mobilidade. Então, é compreendendo esses processos que a gente vai superar essa questão do indivíduo e sociedade, atualizando isso para as categorias que têm sido mais utilizadas, que é essas dinâmicas entre as estruturas sociais e as formas de ação dos indivíduos. Então, que são mutuamente implicados, né? Aqui tem um esquemazinho que eu elaborei, que seriam essas duas visões que eu trouxe no início da aula, né? Essa sociedade que determina o indivíduo, e aí acaba que o indivíduo é visto como uma mera peça, uma mera engrenagem que age conforme as regras e conforme as expectativas sociais, determinado por essas estruturas, por essa sociedade. E um outro nível, que é o nível individual, em que o indivíduo é um sujeito autônomo, que age de forma consciente e tem a capacidade de atuar a partir da sua vontade no mundo social, independente e alheio dessa sociedade, que aí seria uma visão do indivíduo como um agente autônomo, racional e que toma as decisões com base na sua vontade apenas, sem considerar a interação ou a influência da sociedade. E aí no meio tem as mediações entre essa relação indivíduo-sociedade, que são as disposições construídas na socialização dos indivíduos, que é essa mediação entre o indivíduo e o social, esse aprendizado que envolve o pertencimento dele a uma classe social, a uma determinada família, a uma religião, a um partido político, etc. Então, a gente vai conversar agora, para entender melhor essas mediações, sobre como é que se constrói isso que a gente chama de identidade. Não a identidade de RG que cada um de nós temos, mas aquilo que nós acreditamos ser uma característica
confere ao indivíduo a sua singularidade, né? E identidade é o que não se repete. É o que nós entendemos nas ciências sociais por esse processo que constrói, que confere ao indivíduo esse significado, esse valor, em que ele passa a compreender a si mesmo como um sujeito único e separado do todo, né? E aí, para trabalhar isso, a gente vai adentrar uma série de reflexões e exemplificações sobre o que a gente chama de processo de socialização. O texto traz, né, em alguns momentos, que geralmente a gente evoca questões como o nome, a profissão, o sexo, as características físicas, até as impressões digitais, né, e outras características que a gente tem, emoções, personalidade, para para expressar essa singularidade. Então, para a gente entender esse processo, a gente tem que levar em consideração como é que os indivíduos constroem as suas relações, elaboram as suas memórias e como é que esse processo de interação entre o indivíduo e a sociedade acaba construindo isso que a gente chama de personalidade individual e influenciando a trajetória desses indivíduos. Então a gente vai perceber que os indivíduos eles estão em constante interação com o mundo social. E aquilo que a gente pensa que na verdade é uma característica muito individual nossa, na verdade ela envolve uma série de interações com o universo possível, o campo de possibilidades que o mundo social, naquele tempo histórico, naquela situação, tende a fornecer para esses indivíduos. Então, dependendo do contexto histórico que o indivíduo nasce, vão estar as possibilidades que ele terá para construir a sua trajetória social. Então, se eu, Wendel, ou vocês pensarem como seria eu se eu tivesse nascido há 2 séculos, né? Possivelmente a gente teria uma trajetória e seríamos pessoas completamente diferentes do que a gente vem a ser hoje, inclusive alterando a nossa profissão, a nossa longevidade, a nossa saúde, etc, etc, etc. Você basta imaginar, por exemplo, que a minha avó teve 13 filhos, né? E a minha mãe teve 2 filhos. Então, minha avó teve vários abortos espontâneos e teve também uma filha que faleceu porque não tinha tratamento de saúde adequado, né? E eram muito comuns, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, então eram muito comuns as crianças não chegarem à fase adulta adoecendo. Então, daí você já circunscreve como é que o contexto sociocultural influencia a trajetória dos indivíduos, né? Graças às políticas de saúde que reduziram um pouco essa questão reduziram um pouco não, reduziram drasticamente os padrões de mortalidade infantil no Brasil. Hoje a gente tem índices de sobrevivência muito maiores e possibilidades de que mais pessoas sobrevivam e construam uma trajetória social, diferente da geração anterior da minha família. Então, só se colocando dessa perspectiva, a gente já consegue imaginar como é que esses processos históricos afetam a nossa identidade, afetam a nossa trajetória na sociedade. Então, um conceito que os autores trazem, o Celso Castro e a Júlia Odoni, é elaborado por um pesquisador do Rio de Janeiro, que é o Gilberto Velho, é que ele vai colocar esse processo de construção social da identidade como a mediação entre o que ele chamou de projeto e o campo de possibilidades posto naquela realidade, né? Sobre o projeto, o Gilberto Velho ele vai dizer que é alguma forma da gente organizar os nossos desejos e os nossos recursos e o que a gente tem para alcançar um determinado fim, né? A gente acaba, enquanto indivíduo, traçando esses projetos sobre o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, a partir da interação social e das perspectivas de que a gente interage com outros indivíduos e o próprio campo de possibilidades que aquele universo social que a gente oferece. Aí a gente vai para o outro conceito,
A gente tem os nossos projetos, mas esses projetos eles estão muito condicionados pelo quadro sócio-histórico, cultural e político. E aí eu evoco novamente isso, né? Sobre como essas políticas públicas que melhoraram essa questão da sobrevivência das crianças na nossa sociedade influenciaram muito fortemente aqui a trajetória dos cidadãos da região Nordeste, por exemplo, que eram um dos cantos mais afetados pela fome e por essa mortalidade infantil, né? Então, só isso já é uma moldura que vai é, alterando as trajetórias dos indivíduos. Se a gente colocar a questão do acesso, por exemplo, à formação em nível superior, o acesso de uma determinada classe social a um nível superior, e a gente amplia isso, que foi uma das coisas que aconteceu a partir das políticas do Reúne e da ampliação das vagas públicas e privadas destinadas a indivíduos, indivíduos com baixa renda, né? Foram políticas dos governos do PT. Só isso já ampliou muito o horizonte de determinadas pessoas de uma determinada classe social de conseguir o acesso à educação superior, por exemplo, né? Para utilizar essa questão de como é que o tempo histórico molda essas trajetórias. Meu pai, por exemplo, ele não teve a oportunidade de fazer uma universidade. Ele teve que ralar, né, bastante, sair para trabalhar como ourife, depois colocar um comércio, por conta dessas limitações. Não estava no horizonte do possível para aquela época do meu pai ter uma universidade sendo do estrato social com que ele pertencia. Minha avó materna, ela sequer tem os estudos, né? Ela aprendeu a ler e escrever por conta da atuação da igreja e do envolvimento que ela tinha com a igreja, né? Ler de forma assim muito precária. Então, isso posto, a gente entende muito bem como é que esses nossos projetos eles são mediados por essas condições socio-históricas dadas com o nosso campo de possibilidade. Então, apontando para aí, a gente começa a entender como é que é possível ter tanta variação nas práticas sociais. Primeiro que elas variam conforme as possibilidades temporais e históricas, né? Cada tempo histórico ele tem circunstâncias que definem essa matriz de possibilidades que cada indivíduo tem. Mas dentro de uma própria matriz histórica, de uma linha histórica, há uma série de possibilidades e aspirações diferentes para os indivíduos, né? Por conta da complexidade da sociedade e das possibilidades que os indivíduos têm, eles podem assumir diferentes posições no mundo social. Se a gente considerar, por exemplo, só o universo de profissões, aí a gente tem uma imensidão de possibilidades profissionais para atuarmos, para escolhermos. Se a gente for só considerar uma chamada como o SISU, por exemplo, para escolher o vestibular aqui na região do Cariri, a gente ia ter o SISU e FIES, enfim, outras formas de acessar, até mesmo de pagar uma universidade privada. A gente vai ver que há uma série de opções para atuar na saúde, na educação, em áreas mais técnicas, em áreas mais ligadas à docência. Então, só para isso a gente já vê que tem uma multiplicidade de profissões, né? E essa variação também ela explica a diversidade de opções e de afinidades, postura e gosto que os indivíduos têm. Mas percebam que todas essas situações elas passam pela mediação, né, dessa relação indivíduo-sociedade. Então, como é que a gente explica, por exemplo, que algumas pessoas se identificam com valores ligados a, a partidos políticos de esquerda e outras pessoas se identificam com valores ligados a partidos políticos de direita, o conservador? Dependendo da interação que ela tem com a sociedade e as afinidades que elas constroem naquelas circunstâncias históricas e a interação que ela tem com o mundo social, ela vai aspirando valores, né, sempre com base nessa interação social, e isso vai influenciando as suas escolhas e o seu próprio gosto. A mesma coisa também, se a gente for pensar o gosto musical, a preferência por uma determinada obra de arte ou por uma determinado esporte, tudo isso envolve interações dos indivíduos com o mundo social
que envolvem diretamente os processos de socialização. Antes da gente chegar a isso, né, a gente vai fazer aqui um resgate dessa discussão que bebe muito lá no Everett Hughes, que é um dos pensadores da escola de Chicago, que começou a pensar sobre como é que nós, seres humanos, a gente inclui o ciclo biológico da nossa vida, o nosso nascimento, o nosso envelhecimento e a nossa morte dentro de um tempo social. Então o tempo é uma categoria sociologicamente compreensível porque ele é sociologicamente construído, fabricado. Não é o tempo lá só da teoria da relatividade do Einstein enquanto um fenômeno físico. Mas do ponto de vista das relações humanas, o tempo é uma relação social, uma relação que nós construímos o nosso calendário, a nossa percepção sobre ano, horas, é uma construção social. As horas que a gente dedica ao trabalho, as horas que a gente dedica ao lazer, tudo isso envolve a construção disso que a gente está chamando de temporalidade social. E a gente muitas vezes associa as fases da nossa vida, como por exemplo a infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, a um conjunto de relações sociais muito específicas na nossa sociedade, mas que não é uma premissa, uma exclusividade da nossa sociedade. Todas as sociedades que a gente conhece, elas associam esse tempo biológico ao que a gente chama de tempo social. Né? Que aí coloca, por exemplo, infância, estudante, adolescência, estagiário, vida adulta, trabalhador, velhice, aposentado, etc. Então, essa condicionante do ciclo de vida impactado por essa temporalidade social. E aí ele chama a atenção para que existem duas dimensões, né? Uma são os ciclos individuais, quando a gente nasce, quando a gente namora, quando a gente casa, quando a gente estuda, quando a gente morre. E outros são ciclos coletivos. Então são ciclos que a gente vivencia como indivíduo, que é quando o Everett Hughes aponta que a gente acaba institucionalizando a passagem de um status social para outro, que é vivido mais ou menos de forma distanciada pelo nível individual. E tem o outro que é quando a gente faz ciclos e passagens coletivas, quando a gente tem uma experiência dessa mesma temporalidade, só que de um ponto de vista muito coletivo. Eu coloquei até que como exemplos pessoas que programam anualmente a participação de eventos como a Expocrato, como a Festa do Pau da Bandeira, das Romarias, o Carnaval, o Natal, até a festa de aniversário também, que acaba se amarrando esses ciclos com base em experiências coletivas. Então você vai para a Romaria porque outras pessoas vão fazer também a visitação, outras pessoas irão agradecer aquele milagre atribuído ao Padre Cícero. Você vai para Expocrata porque outras pessoas vão também para Expocrata para interagir, para participar das festas, para participar das comemorações, para conhecer, conhecer os animais lá que estão sendo expostos, as peças de artesanato, enfim. Esse ritual, marcadamente, ele envolve uma experimentação, uma experiência compartilhada com outras pessoas, não necessariamente restritas e distanciadas no nível individual. Então, vocês vão perceber que a maior parte dessas experiências coletivas, aliadas a esse ciclo coletivo associado a essa relação entre o indivíduo e esse tempo social, eles são institucionalizados pelo calendário. Depois a gente vai até conversar mais aprofundadamente sobre essa questão da memória e do calendário. Mas há um processo que torna o calendário portador dessa memória social e que acaba designando quais são aquelas datas, aqueles momentos em que a gente vai viver esses ciclos coletivos e também a própria construção dessa relação indivíduo-sociedade voltada mais para o nível individual, do ponto de vista do ciclo individual também da pessoa. Então o calendário muitas vezes faz essa institucionalização que sintetiza e mimetiza
essa relação entre indivíduo e sociedade. Depois de compreender um pouco como é que funciona essa relação entre o tempo social e essa relação indivíduo e sociedade, a gente vai conversar agora um pouco sobre os processos de socialização. A gente até já utilizou a expressão sociabilidade como uma categoria muito relacionada àquela dimensão de um tipo de interação social, né? E quando a gente está falando de socialização, a gente está falando do aprendizado dos indivíduos, pensando sempre o indivíduo se relacionando com outros indivíduos para aprender e incorporar, ou fazer aquele processo de internalização do mundo social para a dimensão da consciência individual, do nível individual, corporal do indivíduo. Então, a gente utiliza uma expressão mais ou menos abstrata que a socialização envolve a incorporação das estruturas sociais nas estruturas mentais do indivíduo. Sabe aquela história, né, de que a gente debateu na antropologia, de que se a gente retirar um indivíduo do Brasil e socializá-lo na Alemanha ou em outro país, ele vai aprender todos os valores e instituições e normas daquela sociedade em que ele vai viver. Bem, é mais ou menos isso, só que adentrando ao nível que a gente chama da socialização primária e da socialização secundária nas ciências sociais, que é até a separação que o texto faz. Na socialização primária, que está muito associada às primeiras fases da vida, o indivíduo ele é criança e ele aprende a partir dessa relação emocional com os pais ou com os responsáveis pela socialização, as instituições como a escola, o orfanato, aquelas primeiras impressões de interação que o indivíduo vai ter com outros seres humanos, né? Em que ele vai aprender o mundo social sobre o ponto de vista daquelas pessoas que ele está interagindo. Então, se o cara está na Alemanha e está conversando com os pais, ele vai primeiro aprender a se comunicar em alemão, vai aprender como pedir os objetos ou as coisas que ele precisa naquele idioma, vai precisar se portar como as pessoas se portam naquela sociedade, considerando que aquele é o único universo possível de orientação para a sua ação e tomada de decisão no mundo. Então, todas as pessoas, elas nascem numa dada estrutura social em que elas se deparam com outras pessoas, numa dada situação temporal e histórica, e a partir daquilo ela vai começar a aprender sobre o mundo. A partir do ponto de vista daquelas outras pessoas e daquelas circunstâncias históricas, ela vai começar a aprender a interagir com o mundo nessa relação entre o eu e o outro, né? Nessa socialização primária. Nessa socialização primária, o indivíduo ainda tem pouca clareza sobre a diversidade das experiências sociais. Ele vai estar sempre muito condicionado, até por conta dessa relação emocional que ele constrói, com aquela visão de mundo muito específica, muito rudimentar, que delimita aquela circunstância em que ele está, né? Seja uma classe social, seja um país, seja a situação específica que aquele indivíduo veio a nascer, acaba sendo pensado como a única possível. E essa socialização, que a gente chama de primária, ela termina quando há uma despersonalização, há uma ruptura com essa dependência emocional. Aí tem até um exemplo que é muito rico. Vamos supor, o menino vai, pega um dinheiro escondido do pai e o pai penaliza ele, castiga ele por aquela ação. Aquela relação ela ainda está muito no nível emocional, que às vezes ele não compreendeu que o pai dele recriminou ele porque ele fez aquilo, porque a sociedade em geral condena aquele tipo de atitude. Então, se ele pega o dinheiro do pai dele, ele vai ser castigado, penalizado pelo pai dele. Mas se ele pega o dinheiro de outra pessoa, uma experiência, ele pode ser preso porque ele cometeu furto ou roubo, né? Então, essa despersonalização é esse nível que o cara sai dessa dimensão mais emocional para pensar de uma perspectiva despessoalizada e compreender de forma mais abstrata o funcionamento das regras sociais, dessas normas sociais
que foram aprendidos na socialização. Então, acaba que, por esse processo ser o primeiro, a socialização primária, ela se torna a referência fundamental da formação da identidade pessoal do indivíduo. Mas, reparem, né? Embora eles tenham uma certa centralidade por conta dessa anterioridade, né, que é a primeira experiência, não quer dizer que essa socialização primária ela vai ser definitiva para a construção dessa identidade desse indivíduo. Por isso que tem esse outro conceito que a gente chama de socialização secundária, que é quando o indivíduo sai dessa casinha mais emocional e vai interagir e perceber a diversidade do mundo social à sua volta, né? Conforme ele vai avançando nos ciclos biológicos, ele vai interagindo e conhecendo outras situações, outras perspectivas, outros significados e outras normas sociais, e vai adquirindo e aprendendo essas novas possibilidades que estão relacionadas a outras funções, outras posições sociais nesse tempo histórico em que ele está situado. Então, o cara sai, tá lá na adolescência, ele conhece, por exemplo, a Furicasiana, que é a torcida aqui do Icasa, e ele se identifica muito de ir pro estádio, e embora o pai dele não tenha assim, um histórico de ser torcedor organizado, ele vai conhecer a torcida organizada e vai querer ir para todos os jogos, aprender sobre toda a história do Icasa, não perder um jogo do Icasa ou do Guarani aqui, para ser justo aí com as pessoas que também torcem o Guarani, né? Então, a partir dessa interação com outros grupos, ele vai construir outros valores e vai desenvolver novas perspectivas de enxergar o mundo social e agir diante desse mundo social. Então, ele acaba que rompe com aquela história de que aquele mundo social é o único, conhece outros mundos possíveis, e nessa relação com esses outros grupos, com esses outros indivíduos, com essas outras possibilidades, ele acaba construindo essa sua identidade. Então, ele vai servir o exército, e aí gosta do exército. Aí depois vai querer seguir uma carreira, fazer um concurso para ser policial, ou fazer um concurso para ser um militar das Forças Armadas. O pai dele é flamenguista, mas aí ele começa a assistir TV e vê que o Palmeiras é que é o time mesmo. Palmeiras, que eu sou palmeirense? O Palmeiras é o time realmente que está ganhando mais títulos. Aí vai dizer, não, você é sofredor não, você é torcedor do Palmeiras. Então, o pai dele tinha ensino médio, mas disse, não, eu não vou. Tem uma mercearia, ou tem um armazém, ou o pai dele é médico, sei lá. Ele diz, não, eu não quero ser médico, eu quero ser outra coisa, eu quero ser empresário, psicólogo. Então, a partir dessas interações com outras possibilidades, a gente vê como é que esse indivíduo vai construindo a sua trajetória. Tem até um relato de uma amiga que ela conta que ela queria muito que o filho dela fizesse universidade e ele nunca quis porque as aspirações pessoais dele era montar um negócio próprio, né? Então ele se tornou, por mais que os pais tivessem escolaridade e incentivassem ele a seguir nos estudos e concluir uma universidade, ele até chegou a fazer, mas o que realmente ele aspirava era colocar um negócio e construiu a sua trajetória em torno disso, dessa possibilidade de ser um empreendedor e oferecer serviços aqui de alimentação aqui na região. Então, a gente compreende essas trajetórias compreendendo como é que esses indivíduos interagem com o mundo social, seja escolhendo um time de futebol ou definindo a função, a posição profissional que ele quer exercer na sociedade. Quando a gente vai a fundo de compreender essas escolhas, a gente percebe que a mediação não é a vontade pessoal propriamente dita do indivíduo. Embora exista essa dimensão da consciência do indivíduo, aquela possibilidade ela só existe porque ela é uma possibilidade social. Então, ser empresário, ser empreendedor é uma possibilidade que é dada pela nossa economia, pelas nossas estruturas jurídicas, pela nossa cultura, pelas vocações aqui econômicas do nosso território.
Então, a partir dessa interação do indivíduo com essas estruturas, ele vai forjando essa trajetória, muito fortemente influenciando uma coisa pela outra. Ainda sobre essa relação indivíduo-sociedade, um outro tema que o livro traz é a gente considerar um pouco essa relação que envolve a memória, né? A memória. A exemplo do que a gente discutiu um pouco anteriormente sobre como é que o gosto e as preferências do indivíduo elas não são apenas determinadas pela vontade dos indivíduos, ou que, como o Durkheim tinha dito, o suicídio também não é explicado só pela explicação do fenômeno do ponto de vista individual, mas dos processos sociais que levam os indivíduos a se suicidarem, a gente vai pensar agora um pouco sobre isso que a gente chama de memória, que aparentemente é visto como uma coisa do fórum íntimo do indivíduo, mas que na verdade, do ponto de vista, quando a gente considerar a memória como uma relação, como uma dimensão humana, a gente só compreende a memória se considerar essa sinergia e essa relação que existe entre indivíduo e sociedade. Começando fazendo o exercício que o texto fez e reconhecendo que a memória não é de fato um objeto exclusivo das ciências sociais, existem áreas como a psicologia, a neurociência, a medicina e a informática que também trabalham com essa categoria, esse conceito de memória, né? Por exemplo, a medicina ela vai dizer que a memória envolve a capacidade neurológica de retenção de informações, seja a curto ou a longo prazo. Já na informática, por exemplo, a gente vai associar esse termo, esse conceito, muito às técnicas de armazenamento por um determinado equipamento, um HD, uma memória SSD de um tablet, de um smartphone. Aí essas seriam as apropriações, por exemplo, pela medicina e pela informática. Mas quando a gente está falando de produção social da memória, a gente vai perceber como é que, se a gente considerar apenas as manifestações individuais da memória, a gente não consegue compreender o todo social. E acaba sendo uma limitação daquela posição inicial de que a sociedade é explicada apenas pelos indivíduos. Né? Para entender a memória, a gente precisa compreender processos de interação entre indivíduo e sociedade que não podem ser explicados por uma ou outra dessas dimensões, mas somente pela interação que acontece entre essas duas categorias. Façam aí o seguinte esforço. Tentem lembrar o que é que vocês fizeram na semana passada por esse horário. Vocês vão conseguir associar que na segunda vocês têm uma relação com o professor Wendell, porque ele dá disciplina de fundamentos de ciências sociais, e é geralmente o dia que ele lança a disciplina. Aí você vai pensar isso primeiro, mas depois você vai lembrar que segunda passada foi feriado. E aí não tivemos o lançamento de aulas, e que mais do que isso, não só foi feriado, mas que a gente estipulou essa semana como uma semana de recesso acadêmico para os conteúdos do PLE aqui no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. A gente vai lembrar as coisas que aconteceram com base nas interações que a gente mantém com outras pessoas, e no caso aqui, vocês estão utilizando como referência o professor Wendell e a instituição UFCA, e decisões colegiadas, como foi essa, de interrupção do semestre. Mas vocês não conseguem se lembrar de tudo que vocês fizeram na segunda-feira passada, durante o dia, da rotina do dia. Por quê? Porque a memória ela é extremamente seletiva, e o que a gente lembra e o que a gente esquece, esse processo de lembrar e esquecer envolvem relações sociais. Então a gente acaba lembrando do que é importante para as nossas relações sociais e esquecendo aquilo que não é importante para as nossas relações sociais. E isso, essa construção, ela se dá com base nessa característica que
que explica também o funcionamento da memória social. É que a memória ela é uma construção permanente. A gente evoca essa memória, essa capacidade neurológica, a gente só coloca ela em perspectiva quando a gente pensa ela do ponto de vista da relação indivíduo e sociedade. E essa memória ela só ganha sentido quando a gente adentra os contextos relativos ao grupo social, à coletividade social da qual a gente faz parte e aqui abriga a construção dessa memória. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está falando de memória, não é a representação fidedigna do passado, mas a reconstrução permanente do passado através das experiências vividas coletivamente. A memória não é um registro definitivo, universal sobre o passado. Ela envolve necessariamente uma construção que é mediada pelo presente, não apenas pelo passado. O modo como a gente se refere ao passado depende de como esse passado é visto pelo presente. Percebam, por exemplo, a questão do descobrimento do Brasil. Eu, no meu ensino fundamental, eu aprendi que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas hoje, se eu falo isso em 2020, provavelmente eu vou sofrer uma série de críticas, porque na verdade o Brasil não foi descoberto em 1500. Ele começou a ser colonizado, porque já existiam povos nativos, inclusive com uma cultura muito rica aqui na nossa sociedade. E esse processo da memória do descobrimento do Brasil tem sido extremamente questionado. Outras figuras, como por exemplo os bandeirantes, que tem uma série de patrimônios históricos associados a essas figuras, que estavam ligados ao desenvolvimento do estado de São Paulo, hoje já são percebidos de uma outra perspectiva como assassinos, criminosos, que matavam e torturavam, por exemplo, populações nativas. Então, o modo como a gente enxerga o nosso passado depende muitas vezes dos mecanismos e das dimensões coletivas que a gente enxerga a partir do presente. Então, o passado, a memória, é uma reconstrução permanente. Ele sempre se atualiza a partir do momento em que essa memória é acionada, né? Essa é a expressão. Então vamos pensar a memória como uma imagem partilhada do passado que está em constante processo de negociação e atualização. Segundo o Michel Pollack, uma das características dessa memória é o fato de que a gente só lembra de uma infinidade de impressões e de coisas que a gente vive, uma um pouco conjunto de lembranças relacionadas a determinados momentos da nossa vida. E ele aponta que há três fenômenos, né, que estão muito associados a esse processo de seleção. A primeira é de acontecimento, seja acontecimento que a gente vive ou que a gente aprende por rebote de outras pessoas que também presenciaram esse acontecimento, ou até mesmo dos registros documentais que existem sobre esses acontecimentos que independem dessa interação individual. A segunda coisa são os personagens, que também podem ser pessoas que a gente interage cara a cara, ou podem ser pessoas que a gente não conhece cara a cara, mas que conhece o trabalho artístico, uma banda, um artista, uma figura histórica em que a gente confia ou que a gente se espelha. E a outra coisa é a questão dos lugares. Muitas memórias que a gente tem está associado a um lugar específico, né? A memória do Padre Cícero, hoje ela está muito associada ao Horto, né? Que é onde foi construído um monumento em homenagem à memória do Padre Cícero, que é a estátua. E há uma série de outros lugares, por exemplo, a Matriz, o Socorro, que são igrejas que tiveram muito associadas à história e às narrativas sobre esse personagem que é o Padre Cícero. E se você for em uma série de lojas aqui no centro de Juazeiro, você vai perceber que quase todas essas lojas têm alguma referência a essa figura. Então essa memória do Padre Cícero ela é muito impregnada, tem até um trabalho
do professor Michel Marx, do Polivalente, que é muito atrelado a essa questão de como é que a memória do Padre Cícero é apropriada na cidade de Juazeiro do Norte. É muito interessante, inclusive nas empresas, né? Então, e também é um objeto das políticas públicas de turismo religioso aqui no caso da nossa região. Então, essa memória em torno do Padre Cícero, ela atrela esses três elementos, né? Acontecimentos, personagens e lugares, e tornam essa compreensão de como é que o que a gente lembra e o que a gente esquece é selecionado, né? Há toda hoje uma discussão porque que o milagre do Padre Cícero é muito pensado na perspectiva do milagre feito pelo Padre Cícero e não da Beata. Perceba. Hoje já há uma discussão para entender por que o milagre do Padre Cícero ele construiu toda a narrativa, toda essa figura do sagrado em torno dele e não da Beata Maria de Araújo, que foi quem teve a hóstia transformada em sangue na sua boca, segundo toda a história que envolve o milagre do Padre Cícero, né? Então hoje essa memória ela provoca essa discussão que o Michel Polack chama entre a memória oficial e a memória subterrânea. Hoje a gente pode dizer que toda a memória que envolve a política das romarias no Juazeiro é a memória oficial sobre a história do milagre de Juazeiro e das romarias. Mas por trás dessa memória oficial há uma série de outras memórias que foram esquecidas, né? Por que a figura do Padre Cícero é tão exaltada e a figura da Beata Maria de Araújo, que é também uma das protagonistas do milagre, é tão esquecida? A partir disso a gente consegue enxergar essa fabricação social da memória, e é uma coisa aí para a gente refletir e entender melhor como é que esses processos de construção da memória elaboram as nossas referências enquanto grupo, enquanto sujeitos, e como é que elas são modificadas e podem se modificar ao longo do tempo. Então, obviamente, a gente vai perceber mais uma vez aqui falando do calendário e se caminhando para o encerramento dessa aula, é que o calendário ele evoca uma forma, um mecanismo que acaba institucionalizando o que é que merece ser lembrado e o que é que deve ser esquecido. Ele define, por exemplo, as datas que vão receber uma maior atenção social, seja para exaltar alguma coisa ou para repudiar alguma coisa que aconteceu de forma muito grave. A abolição da escravatura, por exemplo, é uma data comemorada em alusão a esquecer, não esquecer, mas lembrar as violações que foram cometidas contra as pessoas negras na nossa sociedade. A mesma coisa como o Dia da Consciência Negra. A gente lembra para não repetir mais uma vez sobre o nazismo, a data, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial e a associação da Segunda Guerra Mundial ao nazismo. Mesma coisa, é uma construção de uma memória para a gente criar uma aversão e acabar não reproduzindo esses erros do passado. Então, a gente percebe que nesse calendário, e se a gente olhar também para o nosso calendário, por exemplo, regional daqui do Ceará, a gente vai ver como é que a gente acaba criando, fabricando nesse tempo social, nessa coincidência entre o ciclo coletivo e o ciclo individual, formas de criar coesão nessa relação entre indivíduo e sociedade. A gente vai perceber que, por exemplo, por conta da sociedade brasileira ser marcadamente católica em sua formação, ao longo do calendário tem uma série de datas relacionadas às padroeiras e a santos que foram cristalizados nessa estrutura do calendário. Percebe? A gente vai ver que a gente comemora aqui na cidade de Juazeiro o aniversário do Padre Cícero, ou que o dia 20 é sempre relacionado à morte e o falecimento do Padre Cícero. Então, e aí, se encaminhando para o fim dessa primeira parte da aula, o que está em jogo aqui é que a memória nessa relação, nessa elaboração do tempo social, e de como o tempo social afeta essa identidade, né, nessa relação indivíduo e sociedade, a gente vai perceber que a memória ela acaba influenciando, afetando esses processos identitários à medida em que ela reúne, aí é uma citação, em torno de um eu ou de um nós, ou seja, um indivíduo ou uma coletividade,
tudo o que já foi feito ou vivido pelo indivíduo ou coletividade em questão em que a gente está observando, considerando essa historicidade e essas dimensões que a gente sempre atualiza para criar essa sinergia e coesão interna na sociedade, essa relação indivíduo-sociedade. Então a gente segue para a próxima aula, possivelmente eu vou postar na quarta-feira o restante, tratando sobre a questão da sociedade disciplinar e do desvio segundo a continuidade da discussão dessa sessão lá no livro. Obrigado, até mais.